A magia do poder extrasensorial, capítulo 3. Como usar a percepção extrasensorial na vida cotidiana? Você tem ouvido com frequência a expressão fenômenos psíquicos. Esta era a designação antiga do que em terminologia moderna se chama percepção extrasensorial. Até onde a minha recordação alcança, tenho ouvido parentes, amigos, conhecidos e membros do meu auditório falarem de pressentimentos de acontecimentos que eles achavam que iam acontecer e que de fato aconteceram. Pessoas sem conta têm me falado de sonhos e visões que subsequentemente aconteceram como elas os viram acontecer em seus sonhos. Muitas outras, da mesma forma, me têm falado que viram aparições de entes queridos que acabavam de falecer no mesmo momento em que suas formas se tornavam visíveis. E falaram de mensagens que os entes queridos lhes davam. Muitas outras ouviram uma voz interior dizer-lhes que não fizessem determinada viagem ou não se casassem com determinada pessoa. Muitos estudantes universitários que me procuram para consultar-me sobre problemas emocionais ou escolares falam-me de numerosas ocasiões em que viram em sonho, antes da prova, todas as questões que iam cair, levantando-se imediatamente e estudando as respostas em seus compêndios. Todas estas coisas são baseadas na percepção extrasensorial, pois transcendem os 5 sentidos. No momento da transição, ela me apareceu. Há alguns anos, estando eu ao telefone, a conversar com um velho amigo, minha irmã entrou através da porta. Fiquei surpreendido e disse-lhe: "Por que não me avisou que vinha? Veio pelo ar?" Ela lecionava no convento de Santa Maria, em Lowestoft, Suffolk, Inglaterra, e fora freira durante mais de 60 anos. Disse-me ela que tinha falecido poucos momentos antes e que viera para me dizer adeus. Conversamos por espaço de 5 minutos. Ela ficou sentada numa cadeira. Era tangível e real. Tinha corpo e usava seu hábito e o rosário. De repente, diluiu-se e desapareceu. Eu soube mais tarde, levando em conta a diferença de hora, que minha irmã havia feito sua transição naquele momento no convento de Santa Maria, em Lowestoft, na Inglaterra. Havíamos feito um acordo secreto pelo qual aquele de nós que passasse primeiro para a 4ª dimensão daria conhecimento disso ao outro, aparecendo-lhe e dando-lhe uma mensagem. Não foi uma forma de pensamento de minha irmã o que me apareceu, mas sua personalidade total, pois manteve comigo uma vigorosa conversa, respondendo a perguntas e descrevendo o seu estado físico antes da transição, juntamente com o diagnóstico médico. Seu desejo de visitar-me fez sua mente subconsciente projetar sua personalidade em um novo corpo sutil, capaz de vencer o tempo e o espaço, passar através de portas fechadas, mover objetos ponderáveis e manter uma conversa racional e sensata. Minha irmã tinha um corpo real, sólido e tangível, mas vibrava numa frequência molecular mais alta e podia desaparecer e reaparecer à vontade. Viagem extrasensorial. Estou escrevendo este capítulo no dia de Ano Novo. Na noite passada, convidei 30 amigos à minha casa para comemorarem o Ano Novo, participando de uma oração científica, seguida de um longo silêncio. Uma das senhoras disse-me depois do período de silêncio: "Dr. Murphy, eu vi um homem atrás do senhor durante todo o tempo
em que o Senhor esteve fazendo a sua oração audível. Ele não fazia parte do grupo quando eu entrei. Quem é ele? Não o estou vendo agora. Descreveu-me detalhadamente e eu lhe expliquei que se tratava de um velho amigo meu do Equador que costumava tomar parte em nossa celebração mística do Ano Bom conosco, mas que havia 5 anos estava de serviço na Espanha. Informei-a de que ele me havia escrito dizendo que estaria conosco na véspera do Ano Novo e tomaria parte nas nossas orações. Ele havia declarado que não só nos veria, mas também seria visto. Não se trata absolutamente de um fenômeno incomum. Ele calculou a hora daqui, meia-noite, quando entraríamos no silêncio, e num estado de meditação em Madrid, na Espanha, ele instruiu o seu subconsciente para que o projetasse para minha casa, onde participou da nossa terapia de oração. Enquanto escrevia isto, agora recebi um chamado telefônico de Madrid e meu amigo perguntou-me: "Você me viu atrás de você ontem à noite?" "Não", respondi-lhe. Eu fiquei com os olhos fechados o tempo todo enquanto orávamos e meditávamos. Mas acrescentei que uma das nossas convidadas o tinha visto claramente, descrevendo-o para mim com todos os detalhes, como estava vestido, etc. A descrição dela correspondia exatamente à que ele me descreveu. Meu amigo disse-me qual tinha sido a natureza da oração, disse quantas pessoas estavam presentes e disse que só conhecia 10 delas, mencionando seus nomes, e disse que as outras eram estranhas para ele. Tudo o que ele disse era verdade, porque só os 10 que ele mencionou haviam assistido ao nosso conclave do Ano Novo quando ele se encontrava em Los Angeles. Ele vem fazendo experiências de viagem extrasensorial e diz-me que, pouco a pouco, está ficando consciente de capacidades tácteis, auditivas e visuais em suas experiências fora do corpo. O homem é um ser mental e espiritual e é onipresente. Quando você pensa na sua mãe, por exemplo, embora ela esteja em Hong Kong, você está com ela. A transmissão extrasensorial resolve um problema judicial. Um advogado amigo meu estava a resolver um arrastado processo judicial havia mais de 5 anos. Descreveu-me suas dificuldades com as pessoas implicadas e disse que eram intransigentes, recalcitrantes e inflexíveis, e que finalmente havia chegado ao que ele chamou um beco sem saída. Sugeri-lhe que todas as noites antes de dormir ele imaginasse que eu estava ali bem na sua frente, dando-lhe os parabéns pelo fim feliz da ação judicial. Devia ouvir-me dizer-lhe: "Parabéns pelo fim feliz, veja as maravilhas que Deus realizou." A partir de então, todas as noites ele fechava os olhos, colocava a cabeça no travesseiro e durante 10 minutos fixava a atenção em mim e ouvia-me pronunciar as palavras congratulatórias acima. Ele tornava a coisa vívida e real e retinha no olho da mente a imagem visualizada de mim e as palavras que eu repetia várias vezes. Ao fim de uma semana, o advogado da parte contrária subitamente concordou em resolver o caso amigável e harmoniosamente. Nesse meio tempo, um dos membros mais rebeldes da parte contrária passou para a próxima dimensão. Este advogado, por meio de pensamento e imaginação criadora, conseguiu impregnar sua mente subconsciente com a ideia de uma solução divina, e sua mente mais profunda fez com que a solução se operasse por si mesma. Lembre-se de que a mente subconsciente tem meios que você não conhece. Espiritual e mentalmente eu estava lá, e o advogado usou a minha voz
para produzir uma convicção na sua mente mais profunda. Não há tempo nem espaço no princípio mente. Por isso, sempre que você mentalmente habita algum lugar, você está lá literalmente, porque você é um ser mental e espiritual usando o seu atual corpo tridimensional como veículo, mas você tem outro corpo quadridimensional mais sutil que pode percorrer o mundo independentemente do tempo ou do espaço. A comunicação extrasensorial reúne dois namorados. Uma jovem estudante universitária veio procurar-me uma manhã de domingo antes da minha preleção no Teatro Wilshire Ebel em Los Angeles, onde eu falo todos os domingos de manhã. Em lágrimas disse-me qualquer coisa nos seguintes termos: que ela e o namorado tinham brigado seriamente, que ele agora estava no Vietnã e que ela queria corrigir-se e dizer-lhe quanto estava errada e que gostaria de receber notícias dele. Expliquei à moça que ela nunca devia impor sua vontade a outra pessoa, ou tentar interferir no seu padrão de vida de maneira alguma, mas que primeiro devia perdoar-se a si mesma e depois orar do seguinte modo: Tom é conhecido na mente divina, que sabe todas as coisas. O amor de Deus enche a mente e o coração de Tom. Eu o entrego a Deus, desejando para ele todas as bênçãos da vida. Há harmonia, paz, amor divino e compreensão entre nós. Deus esteja com ele. Observei-lhe que, ao fazer esta oração, ela estava abençoando o moço e que, como a inteligência divina é toda sabedoria, o que quer que acontecesse seria bom e que, em resultado da sua oração, eles poderiam ser atraídos um para o outro ou encontrarem sua maior felicidade separados. Ela compreendeu que não tinha direito algum de tentar hipnotizar ou mesmerizar o seu noivo ou coagi-lo mentalmente a fazer o seu desejo, mas devia entregar o assunto à suprema inteligência que existia nela e tudo sabia e via, e que esta era a maneira ideal de tratar estes problemas. A moça fez a oração acima e alguns dias depois, Tom telefonou-lhe de Saigon e não fez referência nenhuma à briga. Disse-lhe que ela lhe havia aparecido em sua barraca algumas noites atrás, sorridente, e lhe dissera: Tom, eu te amo. Depois desaparecera. A explicação de tudo isto é realmente muito simples. O espírito é onipresente, livre de tempo e espaço. Em sua terapia de oração, a moça invocou o amor e a harmonia de Deus para que ressuscitassem dentro de Tom. Quando orava por ele, ela estava mental e espiritualmente presente. Ele, sendo indubitavelmente sensível e psíquico, viu-a, porque ela estava funcionando num corpo rarefeito e atenuado, e na realidade estava lá mental e espiritualmente, e oscilando num grau mais alto fisicamente. Proteção extrasensorial contra o voodoo. Recentemente recebi carta de um garçom de Honolulu que eu conhecera durante uma recente visita a esta cidade. Dizia-me ele que alguém estava fazendo magia negra contra ele, que ele estava amaldiçoado e que tudo corria mal na sua vida. E mencionou o nome do homem que ele acreditava estar usando voodoo ou feitiçaria contra ele. Escrevi-lhe uma longa explicação, salientando e observando que toda a água do oceano não poderia afundar um navio a não ser que entrasse dentro dele. Igualmente, os pensamentos negativos dos outros não poderiam entrar na sua mente a não ser que ele abrisse a porta do seu espírito.
e lhes desse guarida, e que Deus e o homem são um só. Isto é indiscutível, incontroverso e uma verdade eterna. Deus é tudo o que existe e Deus é a verdade absoluta, amor sem limites, vida infinita, harmonia absoluta e prazer infinito. Eu lhe disse que quando o pensamento dele fosse o pensamento de Deus, o poder de Deus estaria com seus pensamentos de bem, que seu pensamento era criador e que quando ele pensava no amor, na paz, na harmonia e na alegria de Deus, estava automaticamente protegido e imunizado contra todos os eflúvios tóxicos da mente coletiva. Com efeito, quando ele pensava nas verdades eternas, era Deus pensando através dele, e o que quer que fosse que Deus pensasse, só poderia resultar em lei e ordem e perfeita harmonia divina. Assim sendo, dei-lhe a seguinte receita espiritual milenária, a origem da qual se perde na noite dos tempos. Sente-se tranquilamente 2 ou 3 vezes por dia e imagine que está rodeado por um círculo sagrado de luz. Continuando assim, após alguns dias, verá realmente um círculo dourado de luz curativa em volta de você. É a emanação da presença de Deus dentro de você que o torna impermeável a todo o mal. Agora você é invulnerável e está completamente isolado dos pensamentos de medo ou sugestões negativas de outros. Faça disso um hábito e sempre que pensar no homem do voodoo, afirme simplesmente: o amor de Deus enche a minha alma, eu liberto e deixo partir. A sequela disto foi extremamente interessante. O garçom continuou o processo de oração referido e, ao fim de uma semana, leu no jornal que o homem do voodoo tinha caído morto na rua, possivelmente fulminado por um ataque de coração. A explicação deste episódio é ainda muito simples. Os pensamentos negativos e as imprecações lançadas pelo praticante de voodoo não tinham lugar para ir, porque o alvo não as recebia mais. Ao contrário, ele derramava bênçãos e orações sobre seu inimigo e teve lugar o proverbial bumerangue. As emoções negativas engendradas pelo praticante de voodoo refluíram com força redobrada contra ele e o mataram. Lembre-se de que você é o único pensador no seu universo e, como o seu pensamento é criador, o que pensa sobre outrem, você o está criando dentro de você mesmo. Quando emite pensamentos sanguinários ou malignos contra outra pessoa que se isolou com pensamentos divinos e não pode receber as vibrações negativas, esses pensamentos voltam para você com força redobrada. Chama-se a isto ordinariamente bumerangue. Estes pensamentos geram emoções e as emoções matam ou curam. Os pensamentos maus, junto com as emoções geradas por eles, acumulam-se no seu subconsciente, produzindo a autodestruição, que pode causar uma doença fatal, ou alguma outra pessoa pode ser o instrumento através do qual você encontrará a sua morte, pois todo o homicídio é suicídio. Os homens, as mulheres e as crianças deste mundo são apenas testemunhos dos nossos estados de consciência. São instrumentos da realização das nossas atitudes, convicções e crenças íntimas. Segundo o que você crer, assim lhe será feito. Pontos que convém recordar. 1. Fenômenos psíquicos. Assim era chamada antes a percepção extrasensorial. Muitas vezes temos um sentimento íntimo
e consciência de que o telefonema é de certa pessoa. Temos pressentimentos, sonhos precognitivos, impulsos intuitivos que depois se revelam corretos. Todas estas coisas se incluem na classificação de fenômenos extrasensoriais, o que significa que transcendem os 5 sentidos. 2. É possível uma pessoa que passou a próxima dimensão aparecer a um ente querido, se ela o desejar. O aparecimento é geralmente chamado aparição. 3. É perfeitamente possível uma pessoa que sinceramente deseje viajar para se encontrar com um amigo a milhares de quilômetros de distância, sugerir com emoção e convicção ao seu subconsciente antes de dormir: quero visitar fulano. Minha mente mais profunda assume o comando e faz isto acontecer na ordem divina. Se a pessoa for sincera e chegar a uma decisão definida na sua mente, seu subconsciente projetará sua personalidade em um corpo quadridimensional ao local desejado. 4. Não há tempo nem espaço no princípio mente. Consequentemente, você pode imaginar um ente querido ou um amigo na sua frente, dando-lhe a boa nova que você deseja ouvir. Ouça-o vividamente, com emoção, e o que você sentir subjetivamente ocorrerá. 5. Nunca tente mentalmente coagir outra pessoa a fazer o que você deseja que faça. Se você brigou com uma pessoa e deseja que ela o procure, compreenda que Deus guia e dirige o outro indivíduo e que há harmonia, amor, paz e compreensão entre vocês. Aconteça o que acontecer, esta prece só pode fazer bem. 6. Você pode proteger-se contra quaisquer assaltos negativos de fora, compreendendo e afirmando: Deus e o homem são um, e se Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim. Deus é por você quando seus pensamentos são construtivos e harmoniosos. O poder de Deus está com os seus pensamentos de bem. Você pode envolver-se na sólida armadura de Deus e ficar imunizado contra todo o mal. Afirme com segurança: eu estou sempre rodeado pelo sagrado círculo do eterno amor de Deus. Ocupe seu espírito com esta grande verdade e levará uma vida deleitosa. Assim seja.